Meu nome é Isabela Castro, eu faço parte do projeto Vale do Paraíba em Fontes Primárias, Pesquisa, Ensino e Extensão, que é um projeto coordenado pela professora Mariana Moase. Bom, por conta da pandemia, a gente não pôde estar tendo acesso presencial ao Arquivo Municipal de Piraí, que é onde a gente iniciou, né, a nossa trajetória como bolsista, né, como pesquisador, no início do ano de 2020. Por se tratar de um projeto coletivo, né, a gente optou pela forma remota, o trabalho remoto com os outros bolsistas, e a gente contou com a presença da mestranda Márcia Carneiro para estar ajudando a gente, orientando a gente também nessa questão dos projetos. Bom, como foi feito esse trabalho, né, a objetivação desse trabalho? A gente contou, né, com a possibilitação da Márcia de estar fornecendo para a gente alguns arquivos pelo Google Drive, onde foi delegado para cada bolsista um processo crime. Aí, dessa forma, a gente teve alguns objetivos, né, para que a gente pudesse atingir durante a transcrição dos projetos, a pesquisa, enfim. Sobre essa questão dos objetivos, né, antes da pandemia a gente tinha ali a presença, né, a gente podia estar indo ao arquivo, então a gente podia estar trabalhando em si com os arquivos originais, né. Então a gente tinha ali o processo de higienização, de preservação dos arquivos, algo que agora não está sendo possibilitado. Então, os arquivos eles foram fornecidos para a gente através de imagens pelo Google Drive, onde a gente teve acesso, né? Foi uma até das metodologias utilizadas pela gente, foi o Google Drive, onde a gente teve acesso ao nosso processo, onde a gente veio trabalhando durante todo o ano. Os objetivos que a gente precisou atingir era a pesquisa, né, em si, a transcrição daquele material. Então a gente contou ali com um exercício diário de estar estudando, de estar lendo toda a documentação, uma vez que se trata de uma caligrafia do século XIX. Os nossos processos são processos crimes do século XIX, referente a escravos, e a gente precisou sim estar ali fazendo um trabalho minucioso diariamente para a gente ter um contato, né, com aquela caligrafia, com a letra daquela época, por se tratar de uma caligrafia mais difícil, às vezes algumas palavras que mudam o formato, que muda alguma letra, algumas palavras que caíram sobre uso e a gente precisou até utilizar dicionários antigos para poder estar compreendendo, né, essas palavras. O Google também ajudou bastante nessa questão. Enfim, a gente possibilitou esse trabalho, né, de transcrição, tanto do material, né, e a própria pesquisa em si, porque a gente teve ali o contato com aquele material e a gente acabou tendo a possibilidade de tirar várias informações dali, que é um dos objetivos, né? Informação sobre a vida dos escravos, né? Então, assim, forma de vida, como viviam, né? Os objetos pertencentes, aquilo que podia estar ser encontrado nas senzalas, é, a forma como se comportavam, questão cultural deles, enfim. Isso tudo foram questões que a gente teve que se manter atentos durante esse trabalho para poder encontrar, para poder serem adicionados à nossa pesquisa. Porque o principal objetivo desse trabalho feito é justamente possibilitar o acesso, né? A gente faz ali todo esse trabalho para poder agrupar ali, ter um grupo de informações sobre aquele projeto para as futuras gerações e pessoas que queiram estar pesquisando sobre, tanto para uma monografia, um doutorado, mestrado, enfim. Esses são os objetivos do nosso trabalho. As metodologias utilizadas. Eu já falei sobre essa questão, né, de que a gente teve acesso a um banco, ao Google Drive, que era justamente onde se encontravam os processos, e ali cada processo foi para um bolsista, né? Eu, no caso, eu fiquei com o processo 311, e é um processo grande, assim, né? Ele tem 200 páginas, só que depois, conversando com a Márcia, com a Mariana, a gente conseguiu ainda encontrar mais dois processos que são ramificações dele, né? Que são continuações desse processo. Então, acabou que eu fiquei ali com umas 400 páginas de processo para poder trabalhar, que é o 311 e o 312A
e o projeto 302. Enfim, então, nesse processo de estar ali tendo a construção, né, eu pude fazer relações de um processo com o outro, enfim, os dois processos, tanto o 312 quanto o 302, eu ainda tive ali pouco contato, eu tive só uma leitura, assim, bem por cima, para poder tirar mais informações, porque o projeto principal era o 311, então eu foquei inicialmente nele. Eu ainda tive um problema no percurso durante a transcrição, porque em setembro eu acabei tendo que levar o meu computador para arrumar e tive um probleminha e acabei perdendo todo o projeto, então eu tô tendo que reconstruir tudo de novo, começar o projeto todo de novo. Eu não tinha salvo ele em um pendrive, ele estava salvo somente dentro do computador e acabei perdendo o projeto. Então eu tô tendo que recomeçar o projeto. Isso atrasou um pouco, mas tudo bem. Então, as metodologias utilizadas foram essa, né? A presença do Google Drive, né? O uso do dicionário, essa comparação de processo, né? Para entender um pouco mais de um outro. Às vezes, a letra de um processo era melhor do que a do outro, então tinha muita informação repetida de um processo para o outro. Então, isso ajudou bastante. Mas a questão principal, que é uma das coisas que ajuda no objetivo do nosso trabalho, que é o acesso, é que a gente tá agrupando todas as informações dentro de um banco de dados. Então, o que a gente faz? Assim que a gente termina o nosso projeto, a gente encaminha ele para a Márcia, que é quem tem acesso ao banco de dados é ela, para ficar até de forma mais simplificada, porque se cada bolsista for mexendo no processo, no banco de dados, isso atrapalha um pouco. Então, ela tem acesso ao banco de dados, a gente passa o nosso projeto, né, já tudo pronto para ela, e ela adiciona as informações ali como forma de simplificar, né, para poder adicionar o arquivo municipal, deixar ali organizado, até para as pessoas poderem pesquisar. Enfim, agora contextualizando mais, né, falar um pouco do meu projeto. Em si, o meu projeto, ele se trata é um processo de autocrime, né, um processo de crime, e ele se trata de ele fala sobre a presença da escrava Belmira, que é acusada de roubar uma chave da sua senhora, a Francisca Luísa de Assis. E, bom, ela e mais alguns outros escravos participam desse processo de acusação. Então, a primeira atuação, né, que é o que aparece inicialmente no projeto 311, é do termo de autocrime, né, pelo escrivão Manuel Pereira da Silva Vidal, que acusa, né, a escrava Belmira, o escravo Israel e a escrava Generosa, juntamente com o administrador da fazenda, que para mim ele foi ali a figura principal desse crime. Muito mais até do que a Belmira. Eu acho, assim, tendo a minha visão sobre o projeto, né, vou explicar ele melhor aqui, mas a presença do administrador, ela é muito mais atenuante do que a própria escrava. Isso ficou bastante claro para mim, talvez por se tratar de uma escrava, acaba que ela acabou sendo mais acusada do que ele, não sei dizer. Enfim, o administrador é o Antônio Rodrigues Guimarães, né? Esse processo ele aconteceu no ano de 1862. E assim, contextualizando o negócio todo, é que a senhora, dona da fazenda, o nome da fazenda é Meia Laranja. A senhora, Dona Francisca Luísa de Assis, ela já se encontrava assim no leito de morte, então ela já não estava bem. Então o administrador da fazenda, que é o réu Antônio Francisco, ele pede para a escrava Belmira para que ela pegue a chave, né, da senhora, que ficava num colar de ouro presa no colo dela, né, ela usava esse colar, e a chave ficava ali. Então ele pede para que a Belmira pegue essa chave e abra uma carteira que contém alguns papéis relacionados a um banco, né, que ele queria ter acesso a esses papéis, que é o Banco José Alves Souto e Companhia, Antônio José Alves Souto e Companhia. Então, a escrava pega esses papéis, aliás, pega essa chave
e abre essa carteira onde ele tira os papéis e guarda alguns do seu interesse em relação a esse banco, né? Essa casa bancária, e guarda no bolso. Essa é uma informação importante, ele guarda os papéis no bolso. Em relação a isso, né, teve a participação, a presença de mais dois escravos, que é o escravo Israel e a escrava generosa, que participam, que veem isso acontecer. Então, eu acho que o Israel, e até onde eu já cheguei no processo, né, no estudo, eles só foram testemunhas. Eu vejo eles mais como testemunhas do que, de fato, como participantes do crime, né? Enfim. E a questão principal é que quando você lê o projeto, é que parece que o Antônio Rodrigues, que é o réu, né, ele meio que induz a escrava Belmira a pegar essa chave, né, no colar da senhora. Então, né, eles teriam pegado essa chave que ela carregava no pescoço, e ela fez isso dentro do quarto quando a senhora morreu naquele dia. Inclusive, o projeto 312, se eu não me engano, ele trata justamente sobre a morte da senhora, né, da Francisca de Assis. Ele trata sobre isso. Eu andei dando uma lida nele por cima, mas eu ainda não peguei para, de fato, transcrever o processo. Então, acabam que eles vão interrogar, né, tanto a Belmira quanto o Antônio Rodrigues. Então entra aí um processo do juiz, onde ele avisa no interrogatório, né, sobre o juiz da lei, faz uma carta de testemunha, onde tem a participação do tenente coronel Joaquim Manuel de Sá, o doutor José Luiz Figueira e Antônio Ferreira de Essa. E eles fazem uma carta de testemunha para esses intimados, né? Então, tem a participação de outros personagens também, só que o principal é que a acusação, tanto da Belmira quanto do Antônio Rodrigues, elas são acusações um pouco distintas entre si, porque o Antônio Rodrigues ele fica solto, ele ficou preso durante um período de tempo, né? Ele aparece na documentação que ele fica preso durante um período de tempo, mas esse tempo que ele fica preso, ele acaba sendo solto, né? O juiz declara que ele podia ficar solto e não se ouve mais nada. Até agora no projeto onde eu pude estar lendo, ele não requeriu mais nenhuma, se ele foi preso de fato, enfim. E sobre a escrava Belmira, foram feitas perguntas, né, tanto para ela quanto para os outros dois escravos que estavam, o escravo Israel e a escrava Generosa. Então perguntam a questão da naturalidade deles. A Belmira, por exemplo, é da Bahia. E aí perguntam se os escravos sabiam ler e escrever, eles não sabiam. O escravo Israel e a escrava Generosa, por exemplo, eles são nascidos dentro da fazenda. Então, eles já eram participantes, como é que fala? Eles já eram escravos, né, que eram já donos, né, a Francisca já era dona deles antes mesmo do nascimento, porque os pais e as mães deles já estavam dentro da fazenda. Enfim, até aqui foi o que eu pude relatar tanto do processo quanto do 312 e o 302, fiz essa correlação, vi que os projetos eles tratam, o 302 e o 312, eles tratam sobre a morte da Dona Francisca, né, para entender o motivo, a motivação, enfim, só que ainda não tive acesso, né, de fato, à transcrição do projeto. Mas então é isso.